Shalom, shalom, queridos! Que maravilha! Hoje é dia 3 de julho e nós estamos na porta da vigilância e temos como tema de hoje a vigilância para viver uma vida que agrada a Cristo e não aos homens. E como vocês sabem, nós estamos trabalhando em cima da carta de Paulo aos Gálatas. Todas as orações são baseadas nesta carta. E hoje nós vamos proclamar Gálatas capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 14. O apóstolo Paulo, ele recebe um evangelho divino, um evangelho sobrenatural, um evangelho singular, um evangelho que não veio de homens. Portanto, Paulo não estava no planeta Terra para agradar homens, e nós também não estamos no ministério para agradar aos homens. Nós temos um compromisso com o nosso Deus, temos uma aliança com o nosso Cristo e precisamos agradar unicamente ao Senhor. Fomos chamados por Jesus, salvos por Jesus, capacitados por Jesus, enviados por Jesus. E com certeza nós prestaremos contas do nosso ministério ao nosso Senhor Jesus. Então vamos ler a palavra? Está escrito: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, versículo 15, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que maravilha! Que maravilha, amados, que maravilha! O apóstolo Paulo foi chamado, escolhido, separado por Deus desde o ventre materno para ser um pregador do Evangelho,
para anunciar Cristo ao mundo. Ele se considera servo de Cristo, doulos, escravo, um verdadeiro ripereta, alguém que está condenado à morte, mas que antes de morrer presta serviço ao seu Senhor. E ele afirmava, lá no capítulo 21 de Atos, quando ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Então é belo, é muito belo olharmos para o apóstolo Paulo e percebermos que ele venceu, Ele confiou, ele se derramou, ele se entregou, ele se deixou ser moldado pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele cria, de fato, que o Evangelho que chegou a ele, não chegou por homem algum. O próprio Jesus Cristo se revelou a Paulo no caminho de Damasco. O Jesus ressurreto se revelou a Saulo. E ali ele se converteu plenamente a Jesus Cristo. E ele também foi discipulado. Ele foi discipulado por Jesus. 3 anos, Jesus foi o seu mestre direto, trazendo revelação desse Evangelho, que era a própria pessoa de Jesus ao coração do apóstolo Paulo. Então percebam vocês que para Paulo o Evangelho era singular, porque o Evangelho ele é maior do que os apóstolos. O Evangelho é maior do que os apóstolos. Veja o que ele declara no capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós quem? Nós os apóstolos, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, nenhum de nós podemos acrescentar ao Evangelho ou tirar do Evangelho. Se acrescentamos, somos malditos. Se retiramos, somos malditos. O Evangelho também, queridos, ele é singular porque o Evangelho é maior do que os anjos. É muito interessante ver isso, porque no livro de Hebreus, Jesus é maior que os anjos também. Jesus é maior que Moisés, é maior que Josué. Jesus é maior que Arão. Jesus é maior, Jesus é o Evangelho. Então, o Evangelho é maior do que os anjos. Ainda no versículo 8 do capítulo 1, ele diz: mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Que coisa tremenda. O Evangelho também, queridos, é maior do que
os falsos mestres. Versículo 9 do capítulo 1. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. O evangelho é maior, é singular, porque o evangelho pregado e recebido traz bênção, mas o evangelho adulterado gera maldição, queridos. O ensino certo gera atitudes corretas, práticas corretas, mas o ensino errado gera práticas erradas. Então, o evangelho é o poder de Deus. A síntese do evangelho é que Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judeia, do ventre de Maria, por obra e graça do Divino Espírito Santo. Que Jesus foi criado em Nazaré para que se cumprisse as escrituras dos profetas que afirmavam que ele seria chamado o Nazareno. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelas mãos do profeta João Batista, a voz do que clama no deserto, o precursor do Salvador. E ali no Rio Jordão, Jesus Cristo foi cheio, untado, mergulhado, embebecido, envolvido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, como um sinal para João Batista. E o Espírito se apossou de Jesus Cristo, porque havia uma palavra profética para o profeta João Batista, aquele em que vir descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Este é o que batiza no Espírito Santo. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, dominado, cercado, untado, mergulhado, envolvido no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, todo o ser de Jesus, cada poro de Jesus era dominado pelo Espírito Santo. E a voz do Deus Todo-Poderoso foi ouvida a partir dos céus, declarando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, o Evangelho é Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites em jejum. E ali ele venceu. E depois que ele passou por esse teste, ele começou o seu ministério. E a Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ensinou, pregou, curou, libertou, salvou, restaurou, perdoou. Jesus fez muitos sinais e prodígios que não foram registrados, porque, como diz o apóstolo João, não haveria livros que pudessem caber o que Jesus fez, tá? Porque Jesus é Deus. Jesus, no tempo devido, ele foi à cruz para morrer
para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele foi enviado para morrer por você, morrer por mim, morrer pela humanidade inteira. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele recebeu sobre si mesmo toda a ira de Deus contra o pecado. E ele morreu a minha morte. Morreu a minha morte física, morreu a minha morte espiritual e morreu a minha morte eterna. Para que hoje, tanto eu quanto você, pudéssemos ter perdão de pecados e vida eterna. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. Ele ressuscitou glorioso, Rei vencedor. Ele foi exaltado pelo Pai, soberanamente, nome singular, nome eterno, nome sem igual, nome poderoso, nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o Evangelho é Jesus. Se alguém adultera esse Evangelho, consequentemente é maldito, porque vai produzir naqueles que ouvem do Evangelho adulterado uma vida contrária àquilo que Deus estabeleceu. Olha o Evangelho segundo Kardec. Não prega a ressurreição, não crê na ressurreição. Se não crê na ressurreição, então adulterou por completo o Evangelho, assassinou o Evangelho, porque a ressurreição é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E como disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais mentirosos de todos os homens. Não, Jesus ressuscitou. Ele é Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. Ele nos resgatou. Ele nos justificou. Então nós não podemos admitir que o Evangelho seja adulterado. Se você está seguindo o Evangelho segundo Mormons, o Evangelho segundo os Mormons está completamente adulterado. Eles afirmam que Jesus falhou. Então, se Jesus falhou, Jesus não é Deus. Vocês entendem? Vocês não podem admitir um Evangelho segundo os testemunhos de Jeová, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não creem na divindade de Jesus. Como? Então, o apóstolo Paulo está corretíssimo. Qualquer um que ouse pregar um evangelho que não seja o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que Pedro pregou, que João o apóstolo pregou, que os apóstolos de Jesus pregaram, o fundamento da nossa fé é um fundamento apostólico, porque nós estamos firmados no evangelho pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Esses homens que receberam autoridade, poder, graça, vida, foram testemunhas da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Então, nós temos que resistir terminantemente a qualquer tendência do nosso século que venha adulterar este evangelho vivo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho não para agradar a homens,
porque ele tinha consciência que quem o chamou foi o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo não negociou a verdade para procurar o favor dos homens. E nós não podemos, nesse século presente, negociar a verdade para procurar o favor dos homens. Como vivemos dias tentadores, não é verdade? A busca por like, a busca por aplauso, a busca por fama, a busca por aprovação de homens é uma loucura neste tempo. E nós precisamos, em nome de Jesus, nos firmar na verdade, viver a verdade, pregar a verdade e morrer pela verdade. Porque essa verdade de Jesus Cristo, ela custou a vida de Jesus. Portanto, nós fomos chamados a morrer por esta verdade, a dar a vida por esta verdade. Os apóstolos deram a vida por esta verdade, Paulo deu a vida por esta verdade. E eu e você não podemos fazer menos do que os apóstolos fizeram. Nós não podemos admitir a negociação desta verdade para procurar o favor dos homens. Nós temos que pregar o evangelho tal qual ele é. O evangelho é o poder de Deus. Precisamos pregar arrependimento. Precisamos denunciar pecados. Precisamos afirmar que o caminho é estreito. E esse caminho estreito não será alargado 1 centímetro sequer. Esse caminho é Jesus. E quem quiser vir a Jesus tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. Não dá para seguir a Jesus com o pecado. Não dá para seguir a Jesus com o mundo. Não dá para seguir a Jesus com aliança com Satanás. Então, precisamos nos converter à verdade do Evangelho e viver este Evangelho. Porque, meus amados irmãos, Satanás não está brincando nem comigo, nem com você. Portanto, é vigilância mesmo. Temos que vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa que essa carne aqui, ela é inconvertível. Ela não se converte, essa natureza não se converte. Então, nós precisamos tão somente impor a carne o que a Bíblia determina. Impor. Vai obedecer. Vai viver santa. Vai temer a Deus. Vai pregar o Evangelho. Vai orar. Vai servir ao Senhor. Então, queridos, não negociemos a verdade por nada. Vigilância para viver uma vida que agrada a Cristo e não aos homens. Eu e você fomos chamados por Cristo. Eu e você vamos prestar contas a Cristo. Eu e você fomos salvos por Cristo. Eu e você não estamos na terra para agradar os homens. Não estamos no ministério para agradar os homens. Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Assim como Jesus fez tudo para agradar o Pai, eu e você temos que fazer tudo para agradar a Jesus. E Paulo estava a serviço de Cristo e não dos homens. Versículo 10b
do capítulo 1, ele diz: ou procura agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Entendeu? Então, quando ele se levanta com veemência contra os falsos mestres, ele está defendendo a fé em Cristo Jesus. Ele se levanta para que o engano não prolifere. Ele se levanta para que uma igreja, uma região inteira, não seja solapada pelas mentiras de Satanás. Então, precisamos nos levantar contra o engano. Precisamos vigiar. Precisamos, como igreja, como servos de Deus, vigiar. Porque o nosso alvo é agradar a Cristo e não aos homens. Agradar a Cristo e não aos homens. Amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então, se eu agradar aos homens, eu não agrado a Deus. Se eu agrado a Deus, eu não agradarei aos homens. Então, qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? A minha e a sua decisão deve ser a da Bíblia. Vigilância para viver uma vida que agrada a Cristo e não aos homens. É uma decisão. Você vai encontrar dificuldade para viver o Evangelho até dentro da sua casa, na sua vizinhança, no meio onde você, no meio dos seus colegas de trabalho, lá na universidade, lá na escola, em qualquer lugar. Porque o mundo anda contrário a Cristo, anda contrário a Deus. O pico da onda aí fora é pecado. O pico da onda aí fora é satisfação da carne. O pico da onda é andar de conformidade com as ideologias que este mundo está pregando. Mas, querido, a nossa onda é outra. A nossa onda é a do céu. A nossa onda é a de Jesus. E se quisermos agradar a Jesus, nós temos que desagradar os homens. Nós temos que andar nas pegadas de Jesus. Nós temos que pregar o que Jesus pregou, viver o que Jesus viveu. Nós temos que expressar o que Jesus expressou. Nós temos que desejar ardentemente agradá-lo. E dizer como o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, que em nome de Jesus, nós queiramos vigiar, permanecer na torre de vigia, vigiar nosso próprio favor, como disse o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Então, meus amados, vamos cuidar de nós mesmos e da doutrina. Vamos observar o que estamos lendo, o que estamos comendo.
Cuidado, cuidado, cuidado. Todo livro deve ser contestado, com exceção da Bíblia. O único livro que nós lemos em segurança, sem nenhuma preocupação de ser contaminado, é a palavra de Deus. Mas qualquer livro está sujeito a crítica, está sujeito a um não seu ou um sim seu. Então, você, cuidado com o que você lê, cuidado, mas cuidado. Cuidado com esses teólogos liberais, cuidado com a teologia da libertação, cuidado com a sua curiosidade de querer saber, 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 saber. Eu lhe aconselho, queira saber de Jesus, queira crescer em Jesus, queira mergulhar na palavra, queira viver a vida de Cristo no poder da ressurreição. Quantas pessoas, meu Deus, que já se desviaram da fé, porque não foram vigilantes nas suas leituras, vigilantes nas suas exposições, né? Ouve qualquer pessoa, se dobra a qualquer pessoa, basta ter título e esse povo bobo vai atrás. Cuidado, meus amados, cuidado. O engano é feio. O engano, ou melhor, o engano é colorido, né? Ele é feio na sua essência, mas ele é colorido na sua maneira de se apresentar. Cuidado, Satanás se apresentou bonito no Éden. E até hoje sofremos as consequências dessa apresentação de Satanás no Éden. Eva, não esqueçamos disso. Não ignoreis os ardis de Satanás. Amém? Então, vamos orar para que Deus nos dê esse espírito de vigilância, para que nós queiramos agradar a Deus, unicamente a Deus, unicamente ao Senhor. Unicamente ao Senhor. Ainda que nos critiquem, ainda que nos desprezem, nós devemos permanecer com Jesus. Os profetas do Antigo Testamento foram massacrados porque eles ousaram agradar a Deus. Então, você não vai ver um profeta aplaudido nos seus dias, viu, meus amados irmãos? Você não vai ver. Depois que morrem, aí a nação de Israel começou a construir os túmulos dos profetas que os seus pais assassinaram. E Jesus tornou a nação culpada. Então, precisamos compreender isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, Amós, tantos profetas que Deus levantou. E eles não foram aplaudidos na nação de Israel, porque eles procuraram agradar a Deus e não aos homens. Os apóstolos também não foram aplaudidos. Eles não foram. Mas eles preferiram morrer do que tornar esse evangelho híbrido. Eles morreram por Jesus, mas eles não se submeteram aos homens. Eles não quiseram agradar a Roma. Eles não quiseram agradar os líderes religiosos. Eles não estavam na terra para agradar o povo. Eles estavam na terra para agradar a Deus. E mesmo morrendo, eles ofereceram incenso de louvor a Deus, né? Porque é tremendo ver, né? E eles estão na glória, estão no céu. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver eles em destaque. Eles todos em destaque.
nos tronos, né? Nos tronos, os 12 apóstolos nos tronos. Por quê? Porque eles agradaram a Deus e não aos homens. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado pastor, meu amado colega de ministério, vigiemos para que vivamos uma vida que agrada a Cristo e não aos homens. O brilho deste mundo é fosco, não representa nada para o nosso Deus. Amém? Estevão morreu vendo a glória. Morreu apedrejado, sim, mas viu a glória. E mesmo sendo apedrejado, ele pôde manifestar Cristo, liberando perdão aos seus algozes. Ele poderia amaldiçoar os seus algozes, mas ele Estevão, era seguidor de Jesus. E como seguidor de Jesus, mesmo em dor, mesmo recebendo uma rejeição e um julgamento injusto, ele pôde liberar a palavra que procedeu do trono. Ele se pareceu com Jesus na hora que estava partindo para a eternidade agonizando. Pai, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Estevão expressou Jesus dizendo, não imputes aos homens, a eles, este pecado. Agradou aos homens? Não, não agradou aos homens, agradou a Deus. Agradou a Deus. A nossa vida existe com esse propósito de agradar a Deus, agradar a Cristo. Agrade a Cristo, sempre, sempre. Motivo de oração hoje, amados. Oramos para que sejamos vigilantes em buscar o favor de Deus em toda a nossa maneira de viver. Olha, buscar o favor de Deus em toda a nossa maneira de viver. Que sejamos vigilantes. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças por te pertencer. Nós te louvamos pelo teu chamado. Nós te bendizemos porque não merecemos esta graça, Senhor. Mas estamos mergulhados nesta graça por causa de ti mesmo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos limpou com o sangue de Jesus, o Senhor nos lavou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos atraiu para ti mesmo e o Senhor nos chamou para servir-te. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo dias difíceis, Senhor, dias difíceis, onde precisamos aprender a vigiar. O inimigo é terrível, Senhor, e nós não podemos minimizar o poder do inimigo. O inimigo corrompeu uma terça parte de anjos nas regiões celestiais, Senhor. Uma terça parte de anjos deixou de vigiar e seguiu o erro. No Éden, Senhor, Eva e Adão foram também enganados. A Eva foi enganada e conduziu Adão ao erro. E, na verdade, os dois optaram
pelo erro, foram cooptados pelo erro, seguiram ao erro e, em consequência, todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Ti. Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo, a boa nova do céu que chegou ao nosso coração, a boa nova do céu que nos transformou, a boa nova do céu que mudou a nossa história. E esta boa nova do céu, que é Jesus, habita em nosso coração. E essa boa nova do céu, que é Jesus, nos chamou para sermos proclamadores desta boa nova. E, Senhor, precisamos aprender a vigiar. Precisamos a depender do Teu Espírito para vigiar. Esses dias são maus. Os homens estão buscando a glória dos próprios homens. A glória do mundo está sendo buscada, Senhor, de uma forma tão descomunal. E essa glória de homens já chegou na igreja, já chegou na tua casa, onde os escudos de ouro foram roubados e o engano do escudo de bronze tem brilhado com intensidade e levado muitos ao engano, levado muitos a agradar aos homens, a buscar a glória dos homens, a buscar a glória deste mundo. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Oh, meu Deus, livra-nos de todo mal, livra-nos desta busca vã, livra-nos, ó Deus, de sermos engoldados por esse sistema maligno, por essas ideologias que campeiam o nosso século, Senhor. Por esse ensinamento contrário ao teu padrão, onde a cruz não se faz presente, onde o sacrifício não se faz presente, onde o sangue não se faz presente, Senhor. Onde o homem está sendo aplaudido, onde o homem está sendo glorificado. Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Conserva os nossos olhos fitos em Jesus. Conserva o nosso coração quebrantado. Conserva o nosso coração contrito. Conserva o nosso coração ligado ao trono, Senhor. Que as cores deste mundo, Senhor, não nos encante. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, não nos permita pregar para ser aplaudido. Não nos permita, Senhor, ministrar a tua palavra, Senhor, contaminada com as filosofias do tempo presente, Senhor. Contaminada, Senhor, com essa mensagem motivacional, onde, ó Deus, o objetivo é o homem, onde o homem seja massageado no seu ego. Senhor, nos perdoa por tantos púlpitos contaminados, por tantos livros contaminados. Nos perdoa, Senhor, por tanta mensagem contrária ao teu padrão. Nos perdoa por uma mídia, Senhor, contaminada pelo engano. Oh, Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Precisamos aprender a vigiar. Vigiar, Senhor, vigiar como Jesus vigiou. Jesus não aceitou a glória humana. Jesus sempre fugiu, porque ele conhecia o coração do homem.
Ele sabia que o coração do homem era enganoso. Oh Deus, ensina-nos a seguir os passos de Jesus. Ensina-nos a conservar os nossos olhos em Cristo. Que haja em nós uma dependência do Teu Espírito para que vigiemos. Vigiemos no nosso falar, vigiemos no nosso pensar, vigiemos no nosso ouvir, vigiemos no nosso olhar, vigiemos no nosso agir, vigiemos no nosso vestir, que em tudo, meu Deus, haja vigilância, que vigiemos, ó Deus, o que estamos vendo na mídia, que vigiemos o que estamos lendo nos livros, que haja uma vigilância da nossa parte, se queremos o aplauso dos homens ou não. Que sejamos honestos contigo, ó Deus, pedindo a tua sondagem. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece o nosso pensamento. Vê se há em nós algum caminho mau. Sonda Raquel, mas sonda, Senhor, o presbitério da Insegec. Sonda cada discípulo membro. Sonda as famílias da tua igreja. Sonda a tua igreja no Brasil, Senhor. Sonda aqueles que têm confessado a ti como Senhor e Salvador. Sonda a tua igreja em Portugal, sonda a tua igreja na Angola, sonda a tua igreja em Moçambique, sonda a tua igreja no Japão, sonda a tua igreja em Dubai, sonda a tua igreja no Chile, sonda a tua igreja na Itália. Senhor, sonda a tua igreja, Senhor, no mundo. Oh, Espírito de Deus, sonda as nossas mentes, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, guia-nos na tua verdade, guia-nos na tua sinceridade, guia-nos na tua santidade, guia-nos no teu temor, guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Não queremos ser enganados. O nosso coração é enganoso. Ó Espírito, nosso sentimento é enganoso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Dependemos de ti. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade em nós e através de nós, Senhor. Queremos andar de conformidade com a tua palavra. Queremos andar, Senhor, na verdade do teu evangelho. Queremos andar fazendo o teu querer, Senhor. Oh, Pai, não queremos agradar aos homens. Queremos agradar a ti, unicamente a ti, Senhor. Agradar a ti na nossa maneira de pensar, agradar a ti na nossa maneira de falar, agradar a ti no nosso olhar, agradar a ti no nosso ouvir, agradar a ti no nosso agir, agradar a ti no nosso vestir, agradar a ti no nosso caminhar, agradar a ti no nosso ensinar, agradar a ti no nosso pregar, agradar a ti no nosso louvar, agradar a ti no nosso adorar, agradar a ti no nosso orar, que todos os nossos atos sejam feitos em amor, na dependência do teu Espírito, na certeza de que é a ti que nós estamos servindo. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, queremos te agradecer como servos de orelhas furadas, Senhor, servos de orelha furada. Oh, meu Deus. Dar-nos espírito de revelação no pleno conhecimento da tua palavra. Senhor, nós
somos servos de orelhas furadas. Oh meu Deus, eu já disse sim a ti. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, tu és o meu dono. Tu és aquele que me governa. E eu sei que o Senhor é o Senhor, o dono do teu povo, o dono da Exegec, o dono do presbitério, o dono do conselho apostólico, o dono da presidente, o dono da diretoria. Tu és o dono de cada discípulo membro, Senhor, porque Senhor é dono. E nós não te servimos por obrigação, nós te servimos por amor. Nós entregamos a nossa liberdade a ti. Nós confiamos a nossa independência a ti. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de ti em tudo. Sem ti nada podemos fazer. Nós não queremos a nossa carta de alforria. Nós declaramos que te servimos por amor. Nós entregamos a nossa liberdade a ti. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu serás o nosso guia para sempre. Eu me encurvo aos teus pés, eu te agradeço pelo teu senhorio, eu te agradeço pelo teu pastoreio, eu te agradeço pela tua paternidade, eu te agradeço pela tua realeza. Tu és o nosso tudo, tu és o meu tudo, tu és o meu grande bem, tu és o nosso grande bem. Não há ninguém que se compare a ti, ó Senhor Jesus. Oh, Ricalabaxiridehandalai. Não estou aqui no planeta Terra para agradar os homens. Não estou no ministério para agradar os homens. Oh, e eu tenho certeza que os teus filhos que estão acompanhando esta live também estão declarando que não estão nesta terra para agradar homens, mas agradar a ti, porque cada um é servo de orelhas furadas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, te damos graças por isso, Senhor. Não buscamos a glória dos homens, nem o favor dos homens. Buscamos a tua glória, buscamos a tua presença, buscamos a tua aprovação. Queremos que o teu reino invada a terra, que o teu reino seja implantado em toda a terra. Queremos ver a tua glória enchendo o Brasil como as águas cobrem o mar. Queremos ver as nações da terra cheia da tua glória como as águas cobrem o mar. Queremos que famílias inteiras se rendam a Cristo Jesus. Oh, nós oramos, meu Deus, nós oramos para que nos gastemos e nos deixemos gastar em prol do teu reino, Senhor. Que queiramos ver Jesus sendo o Senhor absoluto de cada cidade, de cada município deste país. Queremos ver o Senhor Jesus sendo o Senhor absoluto na nossa casa, na nossa família, na igreja. Queremos ver o Senhor Jesus sendo glorificado. Oh, Pai, não buscamos a glória dos homens, nem o favor dos homens. Buscamos o Senhor, buscamos a tua glória. Que sejamos vigilantes na fidelidade, em não renunciar a Cristo em detrimento dos homens. Meu Deus, nos perdoa. Nos perdoa. Nós queremos ser vigilantes nessa fidelidade. Nós pertencemos a ti, nós somos teus amados, nós somos teus filhos. Nós temos no nosso espírito a revelação do Calvário.
Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele foi fiel ao Pai por nossa causa. Ele não desceu da cruz, mas ele permaneceu para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E eu suplico, Pai, nesta manhã, para que todos nós que confessamos o nome de Jesus, sejamos vigilantes na fidelidade, em não renunciar a Cristo por nada, nem por ninguém. Que todo e qualquer resquício de idolatria no nosso coração caia por terra. O trono do nosso coração pertence a Jesus, só Ele se assenta neste lugar. E só Jesus é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. E eu quero ser vigilante na fidelidade para com o meu Cristo. E eu quero que os meus irmãos sejam vigilantes na fidelidade para com Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos nessa vigilância, Espírito Santo. Desperta o nosso coração, Espírito Santo. Abre os nossos olhos. Remove os comichões nos ouvidos. Tira toda a viseira dos nossos olhos. Destrói todo e qualquer iceberg no nosso coração. Corta todo o laço do inimigo. Liberta os nossos pulsos, liberta os nossos tornozelos. Nós não queremos nenhuma forma de prisão na nossa vida, nem no nosso espírito, nem na nossa alma, nem no nosso corpo. Nós queremos te servir com integridade de coração. Queremos andar na vigilância permanente. Não queremos ser surpreendidos pelos ardis de Satanás, mas queremos viver na tua fidelidade, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Porque queremos agradar unicamente a Cristo e não aos homens. Que nesta manhã, ó Espírito de Deus, tu possas operar uma mudança radical nas nossas vidas, para que em tudo agrademos ao nosso Senhor. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Amém. Aleluia, queridos irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário, às 8 horas da manhã, na porta da vigilância, orando, trazendo a meditação dentro da carta de Paulo aos Gálatas, porque nós queremos viver essa vida de vigilância que o nosso Cristo propôs para cada um de nós. Um abraço avivado. Shalom, shalom.